Olá, eu sou o pastor Vitor Correia e eu estou gravando um vídeo um pouco diferente do que eu tenho costumado fazer. Geralmente, a gente tem feito vídeos meramente devocionais, né, com uma mensagem positiva, curta, para a edificação do povo de Deus. A gente entende, eu entendo que isso é algo que pode ser pertinente, algo que pode ser proveitoso, né, e abençoador na vida daqueles que têm recebido aí o conteúdo que eu tenho produzido nesse sentido. Entretanto, esse vídeo é um pouco diferente, como eu disse no início, tendo em vista de que ele não tem o mesmo propósito. Ele é muito mais no caráter apologético, tendo em vista alguns perigos que eu tenho visto de forma muito recorrente, principalmente nas redes sociais. Eu costumo dizer que a internet é uma terra de ninguém, é uma terra sem lei, onde você tem excelentes conteúdos, mas tem conteúdos muito complicados também, e que por vezes a igreja do Senhor tem bebido aí em diversas fontes e feito uma grande salada que na realidade se torna, no fim das contas, muito indigesta à saúde da vida cristã. Acabei de receber agora num grupo um vídeo de um rapaz parando um carro, se intitula Pastor, Profeta, não sei o nome do rapaz, e ele para um carro e fala assim: receba a palavra, parece até o cara da luva de pedreiro, né? Receba o que eu tenho para você nessa oportunidade, né? Deus me mandou te falar alguma coisa, você vai ter duas bênçãos nessa semana, uma financeira, outra familiar, e ele foi discorrendo sobre isso. Isso é para quem tem fé. Eu falei, puxa vida, isso não tem nenhum tipo de semelhança àquilo que a Bíblia diz ao ofício profético. O que é o ofício profético na Bíblia? Bom, no Antigo Testamento, o profeta era aquele que falava de forma verbal, de forma direta, a palavra de Deus, ou seja, o recado de Deus. Né? Nós vemos inúmeros casos da Escritura, o profeta começando a sua fala, dizendo assim diz o Senhor, justamente porque diferenciava a sua fala inequivocamente de uma fala fortuita, de um pensamento, de um sentimento, era a palavra normativa de Deus naquela ocasião. Isso porque a Bíblia, como nós a temos hoje, não estava escrita, não estava completa. Precisava-se que os profetas, aqueles homens que Deus levantou no passado, pudessem de forma efetiva dizer aquilo que Deus de fato queria dizer. Deus se manifestava dessa forma no passado. Hebreus nos diz que Deus falou de muitas maneiras no passado pelos profetas e agora nos tem falado pelo Filho. Ou seja, o verbo de Deus tem falado ao coração da igreja do Senhor. A Escritura, a palavra pronta, a Bíblia é a palavra de Deus de forma completa. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos a respeito da nossa vida, conduta, conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso estado original e aquilo que Deus nos proporciona em Cristo, está na Escritura. Não precisa que nenhum homem ou mulher se levante hoje para dizer algo à semelhança do que foi no ofício profético dos tempos passados. Ou seja, o ofício profético, como era no Antigo Testamento, ele não mais tem a sua vigência na Nova Aliança. O que é o profeta no Novo Testamento? O profeta no Novo Testamento é o proclamador da palavra que já está revelada. Ou seja, é aquele que prega a palavra com fidelidade, né, com esmero, com desejo de acerto. É óbvio que no meio disso tudo a contaminação humana pode acarretar falhas, mas há uma diligência, um preparo, uma série de coisas que envolvem o transmitir daquela palavra que está já revelada totalmente na Bíblia. E quando eu vejo um cidadão, né, que se intitula profeta, pastor, ou sei lá o quê, dizendo que Deus tem uma palavra de Deus, vai trazer cura, ou vai trazer prosperidade, como ele falou, vai trazer uma bênção familiar, e que aquele que crê se apropria dessa palavra de forma aberta, ampla, em rede social, inclusive pedindo para compartilhar, é uma palavra a esmo, né? Quem quiser pegar, pegou. Isso se assemelha muito mais a um trabalho de coaching, né? Que é de motivacional e etc., do que um trabalho pastoral, do que um trabalho de profeta. Por quê? O profeta é aquele que deve entregar a palavra de Deus e nada mais. E certamente Deus não fala isso de forma ampla e restrita, ao ponto de dizer, ó, pegue aí, e se você tem fé, vai acontecer. Olha, o ofício profético não é assim. Se você pegar no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 18, no versículo 20, é uma advertência seríssima de Deus que diz: o profeta que falar algo que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ou seja, o ofício profético não tem nada a ver com a fé daquele que recebe a mensagem, mas com a fidelidade daquele que fala.
o próprio Deus. Ou seja, isso é uma lástima na igreja contemporânea e é algo que nós precisamos pensar a respeito. Do contrário, Paulo não estaria doente, né, ou em algum tipo de situação indesejada, como o espinho na carne que ele cita, e que ele orou, certamente com fé, um homem de muita fé, e não foi atendido por Deus dentro das suas perspectivas. Timóteo não estaria doente, e tantos outros homens que Deus preferiu manter em situações limitantes para que a glória dele fosse manifestada. Então, gente, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, porque ela é realmente tudo aquilo que nós precisamos para viver. Que Deus te abençoe e que Ele possa falar a mim e a você por meio da sua palavra na iluminação do seu Espírito Santo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até uma próxima vez.